Quando esse brinquedo é pendurado em uma superfície e depois uma bolinha é impulsionada contra outra, elas colidem. Assim, uma transfere a quantidade de movimento e energia para a outra. Se não houvesse a perda de energia dessas duas bolinhas, esse movimento continuaria eternamente, ou seja, não pararia e as bolinhas continuariam atingindo a mesma altura e a mesma velocidade. Um dos fatores que contribui para a perda da intensidade da energia é a transformação de energia mecânica em energia sonora. Depois que uma bolinha colide com a outra, ela colide com o ar e, consequentemente, produz ondas sonoras. Por isso, certa quantidade de energia cinética é transformada em energia sonora. Quando levantamos a bolinha, ela está armazenando energia potencial gravitacional. Quando a bolinha é solta, ela cai por causa da gravidade e essa energia potencial se converte em energia cinética durante o movimento. Quando essa bolinha bate na outra e essa atinge a altura máxima, já não tem energia cinética, uma vez que a sua velocidade é igual a zero. Com essa mudança de energia cinética e potencial, a soma delas não muda, resultando em uma conservação de energia mecânica por um certo tempo. No instante imediato da colisão, a segunda bolinha recebe a mesma velocidade da outra, resultando na igualdade entre a quantidade de movimento inicial e final. Em outras palavras, se esse sistema fosse isolado, ou seja, se não sofresse a ação de agentes externos, a quantidade de movimento, que é a multiplicação da massa pela velocidade, seria sempre a mesma antes e depois da colisão. Se uma bolinha tivesse muito mais peso que a outra, provavelmente a primeira iria transferir muita velocidade e impulso para a segunda, que atingiria uma altura máxima muito alta. Porém, quando a segunda bolinha voltasse para colidir com a primeira novamente, ambas parariam, porque mesmo que a velocidade fosse muito grande, não seria o suficiente para mover uma bolinha que tivesse muita massa. Se esse experimento não fosse feito com as bolinhas penduradas, e eu estivesse segurando elas, provavelmente elas nunca iriam parar de colidir, porque eu estaria fazendo força, mesmo que não intencionalmente. Além de que as bolinhas não colidiriam com a mesma velocidade, nem atingiriam a mesma altura máxima, uma vez que as minhas mãos são um agente externo e estão interferindo no movimento contínuo. Um movimento circular pode ser descrito como o ato de rotação de um corpo em torno de um eixo, que se desloca em uma trajetória circular. Esse movimento pode ser uniforme, quando a velocidade é constante, ou pode ser variado, quando a velocidade de rotação sofre alterações. Quando falamos sobre o mecanismo de uma bicicleta, percebemos toda a física que envolve esse objeto e possibilita seu funcionamento. Podemos dividir a bicicleta em duas partes que são essenciais para sua atividade: a coroa da bicicleta e a catraca, que são conectados por uma corrente. Ao pedalar, o ciclista está produzindo um movimento circular transmitido às engrenagens. Assim, a coroa e os pedais passam a girar na mesma velocidade angular de sentido horário. O movimento da coroa é transmitido para a catraca da bicicleta através da corrente. Assim, a roda de trás pode girar também. Além do mais, notamos que a catraca irá girar mais vezes do que a coroa em um certo intervalo de tempo. Como o raio da coroa é maior que o raio da catraca, a velocidade angular da coroa sempre será menor do que a outra. Se a gente aumentar o raio da catraca, certamente a velocidade da bicicleta vai diminuir, uma vez que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. O movimento circular e a sua transmissão é o que permite todo esse funcionamento. Se no lugar das rodas das bicicletas houvessem pneus quadrados, o movimento nunca ia poder acontecer. O mesmo pode ser dito sobre o atrito. Se ele não estivesse presente na situação, a bicicleta não ia poder andar. O atrito também é responsável pela força que os ciclistas precisam aplicar para andar em velocidade constante. Quando as rodas giram, a parte dos pneus que encosta no chão acaba sendo deformada, gastando uma certa energia nesse processo. No entanto, quando essa deformação volta ao normal, a energia não volta com ela. Por conta disso, a bicicleta perde velocidade se não houver alguém impulsionando para frente constantemente. Esse tipo de atrito é conhecido como atrito de rolamento. O lançamento oblíquo ocorre sob a ação da gravidade. Nesse tipo de lançamento, o objeto realiza dois movimentos simultâneos, o horizontal no eixo X e, ao mesmo tempo, um movimento na vertical no eixo Y, subindo e descendo. Ao analisar o movimento no eixo Y, focamos na determinação da altura máxima atingida pelo corpo. Devido à gravidade, o movimento vertical será uniformemente variado.
Já a análise do movimento no eixo X foca no alcance horizontal do lançamento, ou seja, a distância entre os pontos de chegada e partida. Horizontalmente, o movimento vai ser retilíneo e uniforme. A física está presente em todos os sentidos do basquete. No kick, por exemplo, quando uma bola cai no chão, a sua energia de movimento é utilizada na deformação da bola. O movimento é tão rápido que só conseguimos vê-lo em câmera lenta. Como no caso do nosso vídeo, se largarmos a bola em um chão de cimento, ela quica mais do que se fosse na terra, e ainda mais do que na grama. Por outro lado, se substituíssemos nossa bola de futebol por uma bola de massa, como as utilizadas no Bosch, ao se deformar, essa energia seria transformada num pouco de calor e, consequentemente, a bola não sairia do chão. O passe utiliza a física para fins estratégicos. Os jogadores devem trocar a bola entre si sem deixar com que a equipe adversária intercepte. O passe de ombro e o passe sobre a cabeça são alguns exemplos de lançamento oblíquo no basquete, além de ser muito utilizados quando um jogador está rodeado por oponentes e não tem como passar através do kick ou do passe de peito. O arremesso ao cesto, semelhante aos passos de ombro e sobre a cabeça, envolve fatores relacionados à trajetória da bola, tais como altura, velocidade, força e resistência ao ar. Para fazer a cesta dependendo de sua distância, o jogador deve combinar o ângulo de lançamento e a força exercida sobre o movimento. De acordo com a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, quando passamos a bola, ela tende a continuar em movimento até que outro atleta quebre a inércia, assim variando a força. Força é a ação que coloca um corpo em movimento, modifica o movimento ou o faz parar, ou seja, faz o corpo adquirir aceleração. Assim, se uma força atuante sobre um corpo altera seu movimento, é razoável perguntar se o tempo a que ele fica submetido também faz diferença. A essa relação damos o nome de impulso, que é a relação direta entre força e o tempo que essa força foi aplicada. Ao pensar em um soco, por exemplo, o impulso mede a quantidade de movimento de um objeto. A quantidade de movimento representa a transferência de movimento de um objeto para o outro. Existem dois tipos de soco, jab e direto. O primeiro é utilizado para encontrar uma distância do oponente, enquanto que o segundo é utilizado para atacar. Normalmente, os lutadores utilizam seu braço dominante para a execução do direto, pois, de acordo com a definição, temos que o impulso é o produto da força com o tempo. Logo, o braço dominante é utilizado porque consegue aplicar mais força num espaço de tempo menor, o que comprova a eficácia do golpe. Se necessita aplicar uma determinada força de impulso com o braço para conseguir dar o golpe. Se não fosse aplicado o impulso, o soco não teria força alguma e não teria efeito nenhum.